blogueiros e blogueiras, tudo bom com vocês? Eu me chamo Vitória e tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, meus blogueiros, no vídeo de hoje, eu fui inspirada, né, a fazer um vídeo respondendo algumas perguntinhas sobre maternidade no canal da minha amiga. Ela fez essa tag de maternidade, né, no canal Jones e Mai, se eu não me engano, é Mai Jones, mas eu vou botar aqui, né, para vocês poderem acompanhar, que lá ela tem conteúdos muito bons. Enfim, meus blogueiros, antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, por favor, se inscreve no canal, que aqui tem conteúdos maravilhosos para você, principalmente para você que é mamãe, né? Eu compartilho um pouquinho da minha maternidade aqui no canal. E se você já é inscrito aqui no nosso canal, se você já é um dos blogueiros, não esquece de deixar o like e um comentário para mim saber se você tá gostando do vídeo. Então, bora lá para mais um vídeo. Então, meus blogueiros, se eu tiver um pouco rouca, é porque eu tô com uma crise de alergia, resfriado, gripe, não sei o que é. Mas eu sei que tá uma loucura. E essa aqui, ó, essa parte aqui do meu nariz foi de tanto eu coçar o nariz, que eu sou muito alérgica. Enfim. Então, vamos lá para a primeira perguntinha. E a primeira perguntinha, desculpa, meus blogueiros, foi: quantos quilos você ganhou na gestação? Então, meus blogueiros, na gestação eu ganhei 5 quilos. Parece incrível, né? E muita gente ficava preocupada perguntando: ai, você tá bem, tá comendo bem, essas coisas, tá com anemia, alguma coisa na gravidez? Mas não, gente. Porque na minha gravidez eu cortei um monte de coisa, né? Tipo, não tive diabetes, pressão alta, eu só tive na hora do parto. Então eu cortei algumas coisas, como embutido, refrigerante, um monte de coisa eu não comia. Então eu tanto emagreci, fiquei mais saudável, como só engordei 5 quilos, que foi o quilo da minha bebê, mais placenta, líquido, essas coisas. Enfim, eu só engordei 5 quilos, meus blogueiros. E a segunda pergunta foi: teve muito enjoo? E no começo da gestação, sim, eu tinha muito enjoo pela parte da manhã. Eu enjoava água, ovo, cheiro de feijão e galinha assada. Eu não suportava galinha assada, meus blogueiros. Então esse cheiro e enjoo também matinal eu tinha muito, muito. Se eu bebesse água assim que acordasse, eu já vomitava. Certo, meus blogueiros? E a terceira pergunta foi: quem escolheu o nome do seu filho? Que no caso é filha, né? Quem escolheu o nome da minha filha, digamos que foi eu e meu esposo, né? Porque a gente achou esse nome muito bonito, Helena, né? Eu já tinha esse nome em mente já. Aí eu passei pra ele, ele achou bonito. E Maria também. Então, foi nós dois que escolhemos, digamos assim. E qual é o significado do nome, né? O significado do nome, que o nome da minha bebê é Maria Helena, é Senhora Soberana Reluzente, ou aquela que reluz, certo, meus blogueiros? Então, o significado do nome da blogueirinha é Senhora Soberana Reluzente, que ela é uma luz na minha vida. Enfim, meus blogueiros, se o áudio tiver um pouquinho baixo, essas coisas, eu vou tentar dar uma melhoradinha no aplicativo, né? E também tava pra chegar uma surpresa aí, né, meus blogueiros, pra dar uma melhorada no nosso vídeo. Mas não deu tempo de chegar antes de eu gravar esse vídeo. Mas tudo bem, quando chegar eu venho aqui mostrar pra vocês. Enfim, a próxima, eu tô olhando também, meus blogueiros, porque a blogueirinha tá dormindo, né? Não acordou ainda, é de manhã, né? E ela não acordou ainda. Acordou, tomou o leitinho dela e dormiu, na verdade. Aí voltou a dormir e não acordou ainda. Enfim, a próxima pergunta é: por quantos anos você engravidou? Eu engravidei, meus blogueiros, com 20 aninhos. Foi 20? Eu tô muito ruim de mente, mas foi com 20 aninhos. E eu tive a blogueirinha com 20 também. E no mesmo ano eu fiz 21, tá certo, meus blogueiros? Parto normal ou cesárea? O meu parto foi um parto normal, induzido. Eu tô tentando ser breve pra esse vídeo não ficar muito longo, tá certo, meus blogueiros? Mas tem perguntas que eu vou conversar com vocês, falar, tá bom, meus blogueiros? E como foi o processo de amamentação? No começo foi um pouco difícil, né?
foi muito difícil até achar a pega, essas coisas, né? Eu sofri bastante, meu peito sangrou, eu comecei a amamentar só um peito só, um lado só, né? Porque doía muito o outro, né? Então no começo eu sofri bastante com a amamentação. E no final também, no final, né? E tem até, que eu vou até responder aqui a pergunta, que tem também dizendo assim, se eu amamento ainda, eu fiz o desmame, que é a mesma pergunta. E eu não amamento mais meus jogueiros, eu fiz o desmame. Tem até aqui um vídeo aqui no canal, né? Vou ver se eu boto a fotinha dele aqui, que eu fiz um desmame gentil, né? E eu tô explicando lá nesse vídeo como foi o desmame, o processo de desmame, essas coisas. E eu desmamei também porque foi muito difícil. Eu senti dor tanto no começo, depois melhorou, depois de um mês, quanto no final. No final eu senti muita dor também, né? Mas eu fiz um desmame gentil, que foi difícil no começo, mas depois a gente tira de letra, tá certo? Meus bregueiros. E a próxima pergunta é: como foi ter um RN, né, um recém-nascido em casa, sendo mãe de primeira viagem? Nos primeiros dias foi muito difícil, né? Porque a gente ainda está se adaptando à rotina, tentando entender como é que é o bebê, né? Tentando entender cada choro, tudo, o processo das noites sem dormir, a amamentação. Então tem muitas coisas quando eu tenho RN em casa. E para mim no começo foi muito difícil, né? Sendo mãe de primeira viagem, no caso, final da pergunta. Foi muito difícil para mim. Nos primeiros dias foi bem difícil, assim. Pelo menos nos 4 primeiros meses foi difícil de eu voltar a fazer as minhas coisas, né? Coisas de casa. Então foi difícil nessa parte. Mas em fato do sono, assim, a gente começou a entender mais o sono dela, criar uma rotina para ela. E nessa parte do sono eu acho que começou a ficar um pouco mais fácil, né, meus blogueiros? Mas foi difícil, né? Mas depois, hoje em dia, né, se eu tivesse outro filho, eu acho que eu lidaria melhor, né, pela experiência. Então, deixa eu ajeitar aqui vocês. O que voga mais é a experiência que a gente ganha, né? Não quer dizer que vai ser a mesma coisa, mas pode ser que um segundo filho seja não mais fácil, pode ser diferente, pode ser um bebê que tenha bastante cólica, que foi a coisa que a blogueirinha não teve, foi cólica. Mas, enfim, eu acho que eu tiraria mais de letra, porque eu já passei por aquilo, né? Então, acho que seria um pouco mais fácil. Enfim, e a próxima pergunta foi: como foi a introdução alimentar do seu filho? Eu digamos que a gente fica em introdução alimentar até hoje, né? Porque na introdução alimentar a gente oferece várias coisas que a criança gosta, depois chega uma idade que ela não gosta mais, chega um tempo que ela não gosta, aí você tem que introduzir aquilo de novo. E eu acho que a gente fica em constante introdução alimentar. Mas a introdução de alimentar da blogueirinha foi boa, né? No primeiro mês ela não aceitou muitos alimentos, mas no segundo mês ela já começou a aceitar. Depois que fez 10 meses ela começou a rejeitar. E assim, a gente fica em constante introdução alimentar. Mas eu considero boa a introdução alimentar da blogueirinha. Uma culpa materna. Nossa, essa pergunta pega lá no fundo. Mas uma culpa materna para mim seria não educar minha filha corretamente. Eu acho que seria uma culpa maior da maternidade para mim. Não saber educar ela, né? E no futuro acontecer diversas coisas. Mas eu acho que isso é uma culpa materna, né? Que toda mãe fica apreensiva. E o que eu mais amo na maternidade é o fato de ter uma companheira constante. A gente fala da maternidade que isso é aquilo, isso é difícil, essas coisas, mas acaba que a gente ama tudo aquilo, ama a rotina, ama tudo, essas coisas. Então, o que eu mais amo na maternidade, fora a minha filha, que é o amor da minha vida, é ter ela como minha companheira. Nossa, ontem mesmo eu tava pensando que é muito bom ter ela como minha companheira, né? E deixa eu ajeitar vocês novamente. Porque meu esposo trabalha, né? Então ela é minha companheira constante. E antes ele trabalhava também e eu ficava em casa, né? Que eu fazia algumas artes, essas coisas, e eu ficava em casa. Enfim, aí
eu não tinha uma companheira e hoje eu tenho minha companheira. Uma companheira para dar boas risadas, né? Quando ela começar a conversar mais, né? Falar mais, a gente vai conversar mais, né? E eu amo ter ela, minha companheira, ela me faz rir, eu brinco com ela, tudo, essas coisas. Então a parte que eu mais amo da maternidade é ter uma companheira. Ela é... e tudo, né? Amo ter ela na minha vida. Deu pra entender, né, meus blogueiros? E a próxima pergunta é: o que foi mais difícil do que você imaginava? Pra mim, o que foi mais difícil do que eu imaginava, eu acho que foi o parto. Não pelo fato de ser parto normal, mas sim pelo fato do local onde eu tive a minha bebê. Eu acho que foi mais difícil do que eu imaginava. Porque eu sabia que o parto era difícil, mas foi mais por conta da questão disso mesmo, né? Do local onde eu tive a minha bebê. E foi bem doloroso pra mim. E a próxima pergunta é: fiz algo que nunca iria fazer? Sim, meus blogueiros. Que eu falei que nunca iria fazer, no caso, né? Foi muitas coisas. Parte de alimentação, parte de educação, de um bocado de coisa, né, meus blogueiros? Tipo, não dá doce, não dá tela, não dá isso, não sei o que, e eu acabei dando. Né? Claro que essas coisas que eu dou não é em excesso, certo, meus blogueiros? Porque é uma coisa, né? É muito fácil a gente falar, mas a prática é bem mais difícil. Né? É muito fácil a gente dizer ou opinar na vida do filho de alguém. É muito fácil você dizer: ah, eu não vou dar isso, eu não vou dar aquilo pro meu filho. Se você falar isso, você tem que se manter regrado mesmo e não dá, né? Mas também não vou opinião: ai, fulano faz isso, faz aquilo. Não, fulano faz assim. Por quê? Na prática é sempre mais difícil. Então, foi isso que eu fiz. Com certeza, eu acho que na maternidade todo mundo fala algo e acaba fazendo, né? E fala que não vai fazer e acaba fazendo. Isso é super normal, né? Não se sinta culpada por isso. E a próxima pergunta é: pretende engravidar novamente? E no momento não, mas eu pretendo por enquanto só ter a blogueira, né? No momento. Se eu pretender engravidar novamente e engravidar, eu venho aqui compartilhar com vocês, tá certo, meus blogueiros? Mas no momento não. E uma dica que eu daria pra mãe de primeira viagem ou pra todas as mães é que não ligue para a opinião dos outros, primeiramente. A sua maternidade, só quem faz é você. Não fique só focado naquilo, né? Ah, mas fulano falou para fazer aquilo, não sei o quê. Você siga alguma dica, tem dicas que são muito boas, mas tem coisas que só você vai saber fazer, certo? Então, a sua maternidade, quem faz é você. E também não se sinta tão culpada, apesar da maternidade a gente se sentir culpada por tudo, mas não se sinta culpada, muito culpada, né? Estude mais se for possível, veja algumas coisas, também não fique enlouquecendo, né? Se não conseguir realizar aquilo, porque é super normal, né? E eu vou dar uma apagadinha aqui e volto para terminar de falar com vocês, porque meu celular vai cortar o vídeo, tá certo, meus blogueiros? Então, voltando. Então, como eu disse, a maternidade tem várias culpas, mas mesmo assim não se sinta culpada. E saiba, né, que nós, mães, pais, somos os melhores pais para o nosso filho. Se somos o pai pai e a mãe, né, que amamos, damos carinho, vamos à luta para dar o melhor para eles, nós somos os melhores, sim. Não importa se, ai, fulano dá doce, dá isso, dá aquilo, não importa. O importante é que cuidamos e criamos nosso filho com amor, né? Uma coisa assim, tudo em excesso é ruim. Então, coisas em excesso é ruim, certo? A gente dá uma coisa ou outra, não dá em excesso. Mas você criou seu filho com maior amor, tudo. Então, não se sinta culpada. E essa é a dica que eu dou. Quem faz a sua maternidade é você. Se você é mãe de primeira viagem, siga essa frase, pegue sua frase, a sua vida toda. E se você já é mãe de segunda viagem, a gente já aprende isso, que quem faz a maternidade é a gente mesmo. Então, meus blogueiros, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, deixar um comentário, para mim saber que você está gostando. Deixe também sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal.
Eu amo ter você por aqui e espero ter você no próximo vídeo, tá certo, meu blogueiro e minha blogueira? Então, super e um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!